Fala galera do Degrau Esportes, Fábio aqui na voz. Tô aqui com o Douglão, tô aqui com o Rafa e com o convidado hoje aqui, o Carlos. Vamos bater um papo aqui, fazer um resumo, né, das nossas apostas aí no Mundial de Clubes. Todo mundo aqui com cara de pano molhado. E vamos aproveitar para já trazer um pouco aí do retorno do futebol de verdade, que é o nosso Campeonato Brasileiro. Brasileirão na área, né, papai? E aí, o que vocês têm para falar aí pra gente aí desse Mundial de Clubes? Qual o ponto de vista que vocês tiveram, né? De como foi esse fechamento, a surpresa? Eu acho que o Flamengo só perdeu por erros grotescos da arbitragem. Como é que fala? Fala pra mim. Arbitragem. Foi claro que aquilo não foi pênalti, né? Foi claro. Então eu acho que o Flamengo foi prejudicado. O Bayern ia perder do Flamengo, porque o Flamengo foi muito bem naquele jogo. Você não concorda, Douglas, comigo? Não concordo. Eu não concordo porque o Bayern de Munique é muito superior ao Flamengo, apesar do Flamengo apresentar um bom futebol, mas não deu pro Flamengo. Eu fico chateado porque o maior clube do mundo tomou a sapecada do Paris Saint-Germain. Eu preciso fazer uma correção aqui, o São Paulo não jogou o Mundial, cara. O segundo maior do mundo. O segundo maior do mundo tomou a sapecada do Paris Saint-Germain, mas segue o plano. E aí, Carlos? Bom, boa noite a todos aí. Apostei no Fluminense, né? O Fluminense dos clubes brasileiros era o que estava jogando um futebol melhor, mais envolvente, né? Com o Arias, enfim, com os jogadores, o Martinez, enfim, um futebol brasileiro assim, raiz. E no final foi uma decepção perder pro Chelsea por 2-0 e não ter chegado à final. Mas valeu aí pro pessoal observar melhor o futebol brasileiro, né? Que tava em decadência aí nos últimos anos aí. E deu pelo menos um respiro aí perante ao mundo aí, a nossa arte, né? Eu tinha apostado, né, no PSG. E assim, o PSG, eu vou até fazer aqui um adendo pra mim. Eu não errei, cara. Quem errou foi o PSG que na final resolveu não entrar em campo. Se ele fizesse a parte dele, eu tinha acertado, eu tinha ganhado essa aposta aí. Mas o jogo do Flamengo com o Bayern, não sei se vocês têm a mesma ótica. Mas teve assim, teve muita gente que falou, não, jogou de igual para igual. Eu vi uma discrepância que, cara, o Bayern manipulou o jogo para ele o tempo todo. Os momentos que o Flamengo apertava era quando o Bayern tirava o pé. Aí o Flamengo encostava, ele, opa, acelerava um pouquinho, caixa de novo, né? Deu uma falsa sensação que o Flamengo fazia um jogo palha a palha com o Bayern. Foi diferente do PSG e Real Madrid, que pareceu o São Paulo e Corinthians aqui no Morumbi, que só um time jogou, né? O outro não viu a cor da bola, né? Mas não tô querendo dar cutucada, né? Esse é o ponto, tá? Pra esclarecer, né? A gente tá aqui com um torcedor que é corintiano e um torcedor que é palmeirense. Não tem santista porque esse horário eles já estão dormindo, né? Os idosos dormem Mas assim, cedo, né? o Bayern manipulou tanto o jogo que manipulou a arbitragem lá naquele jogo também. Era pro Flamengo ganhar, essa é a minha opinião. Então, aí eu faço eu faço um contraponto aqui, discordando um pouco da opinião do Carlos do Fluminense, que ele falou que foi uma decepção. No meu ponto de vista, foi uma surpresa o Fluminense chegar na semifinal. Bom, não dá pra competir com o Chelsea de igual para igual. Falar o Chelsea, e até porque o Chelsea foi o campeão da Copa do Mundo de Clubes. Para mim, ainda bem que eu falei isso lá no nosso primeiro que estava rolando o Mundial de Clubes, que eu achava que o melhor cenário de todos do futebol brasileiro seria uma semifinal, mas no melhor cenário. Então, assim, acabei acertando isso, eu não sabia que clube, mas eu faz acho parte. Que eu entendo o que você quer dizer, que eu acho que assim, o Fluminense era o que ninguém apostava. Acho que a maioria apostou Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras eu acho que foi uma grande decepção, porque assim, conversando até com alguns palmeirenses, pelo menos os coerentes, né? Eles chegaram à conclusão que o Palmeiras disputou o Mundial, foi competitivo, talvez o mais competitivo dos brasileiros, mas não jogou bola, cara. Eu não concordo, porque é o seguinte, o Palmeiras foi uma decepção enorme, ele sofreu para empatar com o Porto, que é um time horroroso, era para ter ganho, não conseguiu ganhar, sofreu para empatar com o Inter Miami, quase perdeu. E depois a gente viu, o Botafogo ganhou ali, dois clubes brasileiros, então tem uma certa equivalência, né,
Então tem aquela. E eu acho que assim, o Palmeiras passou do Botafogo, principalmente porque o Botafogo não quis jogar. Sim. O Botafogo entrou com medo, né? Se Mas foi defendendo, competitivo. Mas foi Sim. competitivo. É esse o ponto. O Palmeiras, assim, foi como eu disse, ele foi competitivo, mas ele não jogou bola. O Palmeiras, eu te falo, eu esperava muito mais desempenho do Palmeiras, até por ser o time que, junto com o Flamengo, mais tempo joga junto, etc. Mas, assim, é tradição em Mundial, uma coisa que pesa. É para poucos, né? Uma O Bayern de coisa que Munique, pesa. que nem, discordando um pouco do Rafa, eu acho que amassou o Flamengo. Marcou a saída de bola ali, não deu chance nenhuma. Eu até comentei com o pessoal no trabalho, porque se o Flamengo, naquele jogo contra o Bayern, adotasse o mesmo sistema de jogo do Botafogo contra o Paris, teria chance. Porque você jogaria por uma bola, colocaria um cara para correr, que era o caso do Araújo lá, né? Do Luiz Araújo. do Luiz Araújo, e poderia ter, pelo menos, sei lá, ir pra prorrogação, alguma coisa assim. Pra mim, a chance ia ser remota de Sim, qualquer sim. forma. De Sim. qualquer Mas forma. você teria uma chance maior, né? Pra mim, Mas quis jogar de igual para igual, aí não dá, né? pra mim, a maior surpresa da competição foi o Chelsea ser campeão. Sim. Não, a final foi um E absurdo. pra mim, a maior decepção foi o Manchester City sair pro Al Hilal. Pô, e lá também. Pra mim, essa é uma maior surpresa, outra maior decepção. Eu acho que assim, esse Mundial, entre erros e acertos, enfim, eu acho que uma coisa que ele serviu foi para esse pessoal que tem a síndrome de vira-lata aí, que a gente fala que tem muito aqui, que o futebol brasileiro é acabado, o futebol brasileiro é isso, é aquilo. E a gente vê que se colocar um calendário equivalente, não é essa discrepância toda não. E também serve, né, para representantes aí da CBF, etc, o povo que faz convocação, começa a olhar um pouco mais aqui pro futebol brasileiro. Talvez é isso que tá faltando pra gente engrenar uma Copa do Mundo de novo. Porque ficar só dependendo de jogador 15º colocado de campeonato inglês tá... Tem gente muito melhor jogando aqui no futebol brasileiro. Luciano aí, pô. Jogo. Ô, Ancelotti, você tá vendo, né? Você tá vendo. Luciano Agora- Ronaldo tá na área. Agora tem o João Pedro, né? Exato, mas vamos fazer uma prova. Vou aproveitar antes da gente já puxar pro Campeonato Brasileiro, mas já puxando, falamos de seleção, né? E o Neymar, cara? Não, é assim, o Neymar, pra mim, ele é o fenômeno do futebol brasileiro. O cara Porém, é muito diferente. Ele ainda não está em forma, Sim. ele não está 100%, não está entregando tudo que ele pode, mas o time dele também não ajuda. Não ajuda. Né? E assim, e você vê que assim, tem isso. Tá fora de forma, tá isso, tá aquilo, quanto tempo parado. Ele pega na bola, ele muda o jogo, né? É que assim, aí é um ponto que eu falo que assim é complicado. Você tem um Neymar no teu time, e aí era uma coisa que eu falava do Zubeldia. Aliás, pra você, torcedor São Paulino, que falava que o problema não era o Zubeldia, não, o problema era eu, né? Era eu que colocava o Oscar de volante e o Lucas pra marcar lateral, por isso que os dois estão estourados aí. O que eu acho que mata muito em treinador brasileiro é isso, pô, você tem um Neymar no time, você tem 10 cabeças de bagre, bota os 10 cabeças de bagre pra correr, mas o Neymar não, cara, o Neymar fica ali pra, né, Flutuando. conduzir. Exato, o Neymar é o cara que vai fazer acontecer, não, bota o Neymar ali na ponta esquerda e o cara tem que marcar lateral, você entende? Então assim, você não tem mais o físico que o cara tinha 10 anos atrás, é o que eu falava muito do São Paulo, pô, eu cheguei a ver o Oscar jogar de volante, cara. Você traz um cara pra ganhar 3 milhas pra ser seu articulador, você bota o cara pra ficar no meio de campo marcando, o Oscar ali na cabeça de área ali da trombada em jogador. E Entendeu? o Luciano de meia? Não. Não faz muito sentido. Exato. Mas assim, eu falo, cara, eu sou brasileiro até debaixo d'água, torço pro Brasil ser campeão, mas eu falo, pro Brasil ser campeão, a gente tem que torcer muito pro Neymar estar em forma pra Copa, cara. Porque sem o Neymar eu não vejo a gente sendo campeão, não. Eu não sei, eu discordo, porque eu acho assim. Vamos supor que o Neymar se machucasse pouco antes da convocação. O Brasil teria que ir pra Copa de qualquer jeito. Sim, mas não ganha. Mas eu acho que nenhum das seleções aí tem grandes craques. O que prevalece é o jogo coletivo. Nenhum das seleções tem grandes caras. Não, assim, do nível do Neymar. Vai. Não, tem. Opa. Não, mas tá, o Mbappé na França, beleza. O Messi, Mas o Messi acho que não vai pra próxima Na Copa. Eu Argentina. O acredito que Depay, vá. não, brincadeira, eu não vou falar. Não, o Depay, não, tá longe. Mas o Messi acredito que não na vai pra próxima Argentina. Copa, né? Ó, Mas eu você acho que pega vai a sim. Espanha, Sim. da Mini Yamal. O Yamal, então, tá surgindo agora, mas assim... não tá surgindo agora não, já é uma realidade. Já é uma realidade, mas assim, Realidade.
Na Alemanha tem o. Pô, agora que eu também não acompanho muito futebol europeu, mas tem um cara forte ali da Alemanha que me fugiu o nome agora. Assim, o coletivo é muito forte europeu, mas assim, mas tem o cara. Quem são os faz a candidatos diferença. hoje a campeão da Copa do Mundo pra você? Hoje, É. França, Portugal também, que tem grandes jogadores aí, e inclusive são grandes, não são craques, mas são grandes jogadores que nos seus clubes jogam de uma maneira coletiva correta, que é no caso do Vitinha, né? Do Paris, enfim, entre outros. E Mas aquele- a função dele é totalmente diferente também Sim, que a função de um sim. atacante, né? Sim, mas Mas eu eu digo assim, queria mas, ver a é. fatiada do Vitinho aqui no campo do Olaria. É. Pra ver se... Não, e tudo bem, aí conclui. Argentina Argentina, Espanha. e Espanha, com certeza. Aí tá, de Espanha. 4 seleções que Alemanha você falou, não? de 4 seleções que você falou candidata ao título, só tem uma que não tem um grande craque, você tá falando que é Portugal. Sim. Todos os outros e olha têm. lá ainda, França hein? tem o Mbappé, Espanha tem o Yamal. Espanha tem o Yamal e a Argentina tem o Messi. E assim, Mas e, nem Por- conta como tu começa. e Portugal. Como ô, não louco. conta? Não, porque eu acho que ele não acredita que ele vá. E Por... Como não conta? como Ele não vai. Será que Ele ele vai? vai. Vai. Ele Portugal, e assim, não tem um grande craque, mas tem o Cristiano Ronaldo que vai estar lá. E o cara assim, mas pô, Cristiano Ronaldo. Mas Rafael Leão. Rafael Leão. Bernardo Vitinha, Silva. Bernardo Silva. Fernandes, Então, assim, o jogo coletivo é muito bom. Só que o Brasil não tem esses jogadores Nuno aí. Mendes. Só que tem um craque. Que é o Neymar. Portugal não tem um Neymar. Mas Portugal eu tenho uma coisa no que vocês estão falando que eu acho um pouco incoerente, assim. É que o próprio Paris Saint-Germain tem os seus craques agora, né? Mas foi um futebol coletivo, porque teve saída de todos os galácticos do Paris para ele virar esse time tão forte que foi agora. O Com a futebol- saída do Neymar, a saída do Mbappé, do Messi, saíram O todos. futebol em si, ele é coletivo. Uhum. Mas quando você tem um futebol coletivo com um grande craque, Exato. Facilita. você, E assim, facilita as aumenta o coisas. nível. E tem uma coisa assim, mas o PSG é um jogo coletivo, mas fica mais fácil fazer um jogo coletivo com o Dembélé, com aquele Krasnodar-Vesik lá, que O joga Georgiano. Duê, que surgiu aí voando. Mas vocês concordam que teve a saída desse PSG de Messi, Mbappé e Neymar? O Messi, pra começo, ele lá no PSG, ele Ele não quis saber. meio que foi a passeio, né? Assim, o Messi, ele não teve ele acho que foi com um ano, né, no PSG, nem Eu acho que foram 2 temporadas. 2 temporadas. Mas ele não conseguiu desempenhar. E assim, eu acho que o grande ponto de problema daquele PSG mais galáctico não foi nem o Neymar, nem o Messi. Foi o Mbappé que ele quer o holofote todo em cima dele. Várias vezes teve insinuação de que o Mbappé chegava e pedia para negociar o Neymar. Foi falado isso várias vezes, né? Então, assim, o Mbappé ele é uma figura um pouco problemática nesse sentido de querer o holofote para ele. É só você ver o Real Madrid, que voava, chegou o Mbappé, e você viu que deu uma bela de uma bagunçada ali no... Até o Rodrigo foi pro banco, né? Exato, Nessa daí. o Rodrigo tá para sair do Real, né? Madrid Inclusive, tá tá. Só não saiu porque o técnico que veio agora falou que quer rever o grupo, né? Vamos dizer assim, começar do zero Sim. e vou avaliar todo mundo de novo. Mas. Continuando quem vai ganhar a Copa, né? Não, então, eu perguntei dos favoritos, né? Sim. Brasil, não. Eu colocaria como uma quinta força hoje em dia. Cara, se o Brasil tiver com o Neymar na ponta Com dos o Neymar ou carros, sem? Cara, acho que mesmo com o Neymar. É quinto. É E quinto. sem o Neymar? Permanece, porque assim... Você acha que ele é irrelevante? Não é que ele é relevante, é que assim, ó, é que nem eu falei, na verdade, se o Ancelotti conseguir colocar um jogo coletivo com o Neymar, eu pulo a posição do Brasil para terceiro aí, entre segundo, primeiro e eu segundo. acho que ele vai conseguir pôr. Então, aí beleza, é um fato. Agora, sem o Neymar ou com o Neymar meio baleado, na quinta posição. Mas você acha que o Ancelotti leva o Neymar meio baleado? Então, ele quer levar. Não. Então, Não tem nem Copa do Mundo. sim, eu acho assim, vai depender do Neymar. Se o Neymar tiver... A pergunta é, você acha que o Ancelotti, a figura Ancelotti, ele leva o Neymar baleado? Eu acho que não. Eu acho que não leva. Porque assim, você queimar um jogador, porque... Não, acho que não é o queimar o jogador, né? Não, No meu ponto de vista. um No meu ponto atleta, de no vista caso. é assim, ó. A reflexão que eu faço é, o Ancelotti não veio para ser marionete. Sim. Exato. Então, Ele assim, tem tamanho pra peitar, ele né? tem tamanho para peitar o Neymar. Sim. Falou, você não tá preparado, você não vai. Se ele levar, qual é o porque- argumento? Eu acho que a figura dele no banco é importante. físico e técnico. Não, se ele levar. Se ele levar... então. É porque tá pronto. Então. Mas ele vai avaliar. Não. Sim. A Copa do Mundo é agora, ele Sim. levou.
Aí você acha que é o quê? Que é porque ele tá pronto ou você acha que é porque a CBF mandou convocar? Não, eu acho que é porque tá pronto, porque o Ancelotti é um cara correto nessa questão, né? Não, não é nem questão de ser correto, né? É um cara grande que ele não vai, Sim. tipo, baixar a crise. E assim, nessa questão de ranking. Brasil com o Neymar na ponta dos cascos, pra mim é favorito ali, primeiro, segundo, estourando, mas assim, terceiro, dependendo de quem ele convocar ali ao redor. Seu Neymar, cara, eu nem coloco como favorito. Pessoal, vocês se Não importam se vejo. eu imaginei um time do Brasil com o Neymar? Que eu imaginei sua na escalação? cabeça. Escalação. O goleiro eu vou deixar quieto porque, assim, eu acho que os brasileiros serão melhores que esses últimos aí, né? Embora... Quais brasileiros? tem o do São Paulo, do Corinthians, até o Não, Brasil. Rafael pra Copa. Rafael Pacopa. Tem Não é que ver não é o um Bento, goleiro, né? ó, os São Paulinos, eles questionam o Rafael como falar assim, puta, nós temos um goleiro. Sempre parece que tem um pontinho ali e fala, puta, a gente De precisava de um desconfiança, melhor. de A desconfiança. gente precisava de um melhor. Então, assim, Eu acho ele um baita goleiro, seleção mas... brasileira, eu entendo quando o Dorival convocou o Rafael, pelo retrospecto que ele tinha, pelo título que ele tinha ganhado na Copa do Brasil, de ter pego o pênalti na Supercopa. Então, assim, acho que era merecido a vaga da convocação. Do momento. Da convocação. Hoje, não. Não tá no É nível... um bom goleiro, mas não é nível de Copa do Mundo. E a gente, também a régua nossa é alta, né? Que a gente for comparar o Rogério Ceni, fala, cara, não dá. Fica longe, né? Fica longe. Complica. Escala? Então, o Wanderson, um goleiro, pode colocar o Rafael, o do Corinthians, ou até o próprio Alisson. Wanderson, o Gabriel Magalhães, Marquinhos, lateral esquerdo, deixa eu pensar. Tá uma escassez também do lateral esquerdo, né? Poderia ser o Caio Henrique, de volante o Casemiro e o Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, João Pedro e Estevão. E o técnico? Ancelotti. Carlo Ancelotti. E assim, e aí, qual que é a tua opinião? A escalação do Brasil, cara, pra mim, o goleiro, eu ia por mais que hoje não está atuando, mas eu prefiro o Ederson do que o Alisson. Mas os três goleiros, pra mim, seria Ederson, Alisson e Hugo. E volto a falar da outra vez lá. Treinaria um goleiro só pra cobrança de pênalti. Que é o Hugo aí, no caso, eu acho que é o mais preparado pra pegar pênalti. Capacitado para pegar. Os zagueiros, eu daria oportunidade para esse Alexandro, que foi na Que última foi convocado convocação, na última, né? que foi bem pra caramba. Eu acho que ele tem cara de zagueiro. E o zagueiro pelo lado direito, eu gosto mais do Militão, mas eu acho que o Marquinhos, ele tá melhor, inclusive ganhou título agora. E ele tá assim, tá consolidado, né, na seleção, posição. né, Lateral direito. Eu não sei se eu jogaria com lateral pela ausência de um lateral esquerdo bom. O lateral direito ainda quebra-se o galho. Eu prefiro o Wesley do que o Wanderson. Que o Wanderson. Mas Casemiro, Gerson, Neymar, Rafinha, Pedro e um outro atacante, eu não sei ainda se o Vini Júnior, eu não sei. Cara, o Pedro eu acho ele um absurdo, cara. Se ele voltar pro foco, pra mim ele é 9. Tá Fechado, né? E que de vocês aconteceu com o Pedro? Cara. Ele se lesionou, né? Ele se lesionou um Machucou. tempo, aí ele voltou, tava muito abaixo do ritmo, às vezes assim. Cara, é complicado eu falar o que tá acontecendo, mas pela declaração do Felipe Luiz, cara, tem muita coisa que pode ser aí. Pode ser excesso de balada, o cara ter dado uma desnorteada, o cara ter recebido uma proposta forte e tá querendo sair, a gente não sabe, né? O Gerson foi assim, né? Exato. Foi então, em cima da hora, né? Mas o Gerson não deixou de jogar. né? Que o comportamento do Pedro, eu achei muito estranho. Tanto que assim, eu defendi o Pedro pra caramba. Quando aconteceu aquilo, eu fiquei com um cara de tacho, cara, que foi, pô. E já tinha tido um episódio parecido quando o Davi Luiz estava no Flamengo ainda, né? Que o Davi ele Luiz deu um chamou feedback atenção, pra ele e é. falou, olha, essa postura que você tá tendo, Não você é não legal. vai chegar. Eu sei que é legal na resenha falar que o Romário e tal, mas, bichão, você não é o Romário, segura a peruca aí, né? E falando de Romário, acho que aqui, questão aí de seleção, a gente já deu um norte. Vamos falar do melhor campeonato do mundo? Campeonato brasileiro. Brasileirão. Cara,
quem aqui não tá feliz com a volta do Campeonato Brasileiro já tá morto por dentro e não sabe, cara. O Quantas campeonatinho emoções. gostoso, rapaz. Cara, você vê assim, né? Campeonato Brasileiro é um absurdo. O Ceará empatou com o Corinthians. Perdeu. O Cruzeiro Perdeu, é verdade, o foi Cruzeiro 1x0, né? 1x0 lá no Ceará. E ganhou do Cruzeiro no Mineirão agora, 2x1. Verdade, foi 1x0, né? É, O Cruzeiro empatou com o Corinthians, né? empatou com o E Corinthians. você vê assim, né? E assim, tem coisa que o Campeonato Brasileiro é muito louco, né, cara? Só o Campeonato ganhar- Brasileiro consegue pregar umas peças desse É muito jeito aí. bom. A campanha que o Mirassol tá fazendo também é de... Não, é. É de encher os Tirar o olhos. chapéu. Aqui é um ponto que eu vou aqui me prestigiar. Ah, o Mirassol, eu lembro que tem um programa que eu sigo bastante que todo mundo botou na cápsula do tempo lá que o Mirassol ia ser rebaixado. Eu falei, o Mirassol não vai ficar no G6, etc. Tipo de coisa, mas o Mirassol não cai nem a pau, é time encardido. É time bem gerido, time com boa estrutura e é time encardido, é cheio de cara cascudo lá. O Mirassol vai fazer aquele campeonato de meio de tabela, de morder uma Sul-Americana, dependendo da quantidade de vaga, morder até uma pré-Libertadores. E o que vai roubar de ponto de G4 não é brincadeira. O Mirassol é time encardido, cara. Já tomou. Por falar em cápsula do tempo, eu tenho uma polêmica aqui que eu falei que eu ia Opa. trazer do outro programa. Qual é o maior time do Brasil? Atualmente? De toda a história. Toda a história. Qual é? Rafa, a pergunta é pra você primeiro. Qual é? E defende uma tese aí. Por quê? Bom, eu acredito que, que seja pelo principal campeonato, que seja pelo causa do Mundial. Então eu acredito que o São Paulo seja o time mais. O maior, O maior time time do Brasil. do Brasil. Mas assim, não está, né? Hoje, o melhor time do Brasil, o melhor gerido. É o maior de toda a história. Não O é... maior de toda a história, por conta dos títulos, é o São Paulo. E eu acho que hoje o time melhor, mais bem gerido, mais bem cuidado é o Palmeiras. E o Flamengo logo atrás. Isso é a minha opinião. Mas o de toda a história é o São Vou Paulo. deixar o Carlos por último. E aí, Fabião? Cara, pra mim, assim, é o São Paulo por diversos motivos. Foi lá pra fora 3 vezes, as 3 vezes voltou com a taça. Então, assim, é o maior campeão mundial. É o maior campeão internacional do Brasil, disparado, né? Quase o dobro do segundo colocado do Brasil, com mais títulos internacionais. Terceira maior torcida do país. É o clube com menos tempo de vida, né? Então, se você olha e você faz ali um cálculo de média de título pelo tempo de vida, o São Paulo dispara. Porque, não, tal time tem 10 paulistas a mais, tal time tem 4 brasileiros a mais, não sei o quê. São Paulo tem 25 anos a menos de vida que todo mundo, cara, né? Então, assim, por todos esses aspectos, isso mostra a grandeza do time. E até a questão da torcida também, que eu falei que é a terceira maior torcida do país. O São Paulo tá agora voltando a ganhar título, mas ficou numa fila aí de 10 anos, né? A torcida cresceu, cara. A torcida passou a encher ainda mais o estádio, né? Então, assim, eu acho que aqui não tem nem muita discussão, não. Eu acho que o Santos, né? Pela história, pelo que aconteceu, parar uma guerra, ganhar do Boca Juniors dando lá Bombonera, vir aqui, encher o Maracanã numa época que a gente sabe que a rivalidade de Paulista e Carioca é muito grande. Teve o Pelé, Coutinho, enfim. Pra mim é o Santos. Eu queria que fosse o meu, né? Mas o meu ainda pode chegar lá. Eu Quanto tempo? Estima aí, não vai. sei, né? Estima. É porque assim, ó, eu fiz uma parada, porque eu vou defender o meu argumento que eu fiz. Eu acho que é o São Paulo. E por toda a história de títulos, de conquistas. Pra mim, pro cara ser grande, ele precisa ganhar grandes coisas. E aí eu fiz uma reflexão aqui através de pontuação. E para não estender muito, eu peguei 4 times de São Paulo, 4 times do Rio, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Minas, que é onde é a briga do futebol Que é o brasileiro. Clube dos 13. Certo? E aí eu fiz uma questão de pontuação. Vamos Vou lá. pegar a cola agora. Nossa. Tá anotado aí? Lógico que tá anotado. Eu não ia lembrar de tudo. Ó, peguei os principais títulos, tá? Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa, Estadual, Rio-São Paulo ou Sul-Minas,
que da disputa e uma pontuação negativa do rebaixamento. Sim, Concorda? sim. E aqui, o Robertão, aquele lá não vale. Que querem que vai. Quando foi o Robertão, Robertão? aquele Roberto Gomes Pedro, que era antes do Brasileirão. os brasileiros via Via Fax, Vale? Tá Tá na- valendo. Porque Tá assim, na CBF. tá na valendo. CBF, foi reconhecido, tá Teve um que valendo. foi 2 no mesmo ano, né? Mas De assim, passagem, é o que né? tinha pra hora, certo? É o que tinha. Os caras podem defender que o Corinthians não ganhou Libertadores, como é que ganhou o Mundial? Sim. Se Tá na quem definiu CBF. foi a FIFA, né? Então, e quem definiu E foi a era CBF. e era campeonato mundial, né? Diga-se de passagem, campeonato mundial de clubes. Mas quem Escrito lá. reconheceu os títulos do Palmeiras Foi a foi a CBF. Foi a CBF. CBF. Por isso, eu tô defendendo esse argumento. Sim. Então, assim, considerei o do Corinthians, considerei o do Palmeiras. Aí vamos lá. Rio-São Paulo, 50 pontos. Vocês concordam? Por ser um título de pouca expressão, Um torneio início, mas né? curto, Curto, certo? É um, tiro torneio curto. que, é um torneio que antecipava o paulista, Sim, né? O regional. é. Né? Concordam? O estadual, no caso. 50 é muita coisa, né? Não, mas você vai entender o raciocínio. Sim. Assim, Tá, Você beleza. tá ouvindo o primeiro. é só o primeiro. Estadual, 100 pontos, Sim. Sim. certo? Dadas as dificuldades. Embora hoje não tenha mais prestígio como antigamente, mas sim, mas conta. Principalmente dos passados, né? Que era mais a gente- empolgante, mais disputado. Sim, se a gente for olhar a Copa do Brasil, também tem que fazer essa analogia, certo? Sim. Copa do Brasil hoje vai os times que estão na Libertadores. Antes não ia. O critério é maior. Então, né? se eu fosse definir uma pontuação, tinha que definir a partir dessa data aqui pra trás, essa data pra frente ia É que ficar ela muito começou em confuso. 89, né? Ia ficando... O primeiro foi o Grêmio que foi campeão. Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. Sim, mas o modelo novo que se joga foi recentemente, sei lá, Sim, tem 12 remodelado, anos, 13 anos. foi remodelado. Então, assim, para não estender muito, eu usei uma pontuação só. Recopa. Qual que foi a pontuação da Copa do Brasil? Não, eu falei do estadual e defendi o argumento da pontuação ser igual, e que ele falou Pra do nível Copa de do Brasil? disputa. Não, do nível de disputa tá, que antes só tá era mais. explicando, entendi. Que antes era mais. Era mais disputado. Recopa, 50 pontos. Sim. São 2 jogos, né? Sul-Americana, 200 pontos. É um título internacional, Internacional. Começa é uma a série dar B, vaga. é uma série B da Já é um Libertadores. negócio difícil já. E já né? dá uma vaga para Já Libertadores. dá uma vaga para alguma Libertadores. Copa do Brasil, 500 pontos. Premiação muito boa. Vaga para a Copa do Brasil, coisa. E é vaga para mais difícil que o Libertadores. Sul-Americano. E hoje muito mais difícil. Sim. Aí eu faço analogia do estadual. Sim. Se a gente fosse analisar hoje a Copa do Brasil, quanto valeria? E lá atrás, que os times da Libertadores não disputavam. Entendeu? Então, por isso a mesma pontuação. Brasileiro, 1.000 pontos. Libertadores, 2.500 pontos. Mundial, 5.000 pontos. Certo? Dada a dificuldade que, Mas essa pontuação foi você que estabeleceu? sim, Tá. pra gente criar uma regra. Eu precisava Sim. ter alguma coisa. Tá, um parâmetro pra horizonte. poder, sim, E beleza. aí eu tentei seguir uma cronologia de dificuldade de título. Não dá para comparar um paulista a dificuldade com o mundial. de Não, ser campeão. nunca. Então, assim, tem que Entendeu? ter uma discrepância, né? E rebaixamento. Eu coloquei menos 1.500 pontos. Por rebaixamento. Por quê? Podia ser 1.000 igual do brasileiro? Podia ser 1.000, mas o prejuízo para o clube é maior do que ele permanecer na primeira divisão. Perde arrecadação, perde direito de TV, assim, né? Diminui Patrocínio, drasticamente, tudo. Então, 1.500 pontos por Fora a rebaixamento. viagem, né? Que você vai viajar para Manaus. E um detalhe a mais que eu coloquei, menos 2.000 pontos pro Fluminense, que caiu para a Série C. Sim. Então, da B para C, o E prejuízo voltou na é maior. virada de mesa, né? E eu nem considerei isso. É. Porque, em relação à pontuação, E não... quando criaram a Copa João Avelange lá, ele Sim. pegou aquele atalho ali e dali não Sim. ficou, né? Então, concordam com essa pontuação? Sim. Embora pudesse ser 1.000, né? Mas tá bom. 1.000 o quê? 1.000 pontos. Mas O qual? do rebaixamento. Porque assim, é o inverso do Brasileirão. Mas o inverso não... Só que assim, dados os prejuízos que ele falou, que ele citou, tudo bem. Exatamente. Qual o prejuízo hoje se fosse do Corinthians cair para a segunda divisão? Talvez voltaria daqui a 5 anos. Imagina, né, nessa situação que vocês conseguiram escapar ano passado. Mas ali foi uma retomada. Não, né? não, sim, mas é isso que eu falo. Se Só em vocês relação à caem, pontuação. Sim. se vocês caem, cara, imagina o tanto de prejuízo que vocês iam ter com patrocínio, cara. Nossa. Não, e com as despesas que já existiam. Sim, Memphis Depay, sim. todas as contratações jogando Série B e não é mais a mesma renda. E aí, como que deu o ranking? Aí vamos lá pro ranking. São 12 times, certo? Os dois Certo. Do Sim, São do Paulo, os Sul, 8, mais Minas. os 4. Quer tentar acertar aí? Quem é o 12º?
Não. Fluminense. Então eu vou colocar até o sétimo, do 12º ao sétimo, e do sexto pra baixo, a gente faz uma jogadinha aqui, beleza? 12º, aí eu somei todos os títulos, a quantidade de títulos e somei a pontuação. 12º colocado é o Botafogo, com 3.300 pontos. 11º colocado é o Vasco, com 3.350 pontos. 10º colocado é o Fluminense, com 6.950 pontos. 9º colocado é o Galo, com 2.550 pontos. 2.000 não. 12.550 pontos. 8º colocado é o Cruzeiro, com 14.450 pontos. Agora a polêmica. Quem é maior, Inter ou Grêmio? Pra mim, o Grêmio, cara. Pra você, o Grêmio. Aí, vamos lá, de acordo com a nossa pontuação aqui, que a gente O chegou Inter no ganhou senso dois comum. mundiais também, né? Não, dos Libertadores, né? Só o Legal Mundial. das Libertadores e o Mundial. Mundial. E caiu menos vezes, né? É. Sim. Então, O Grêmio o caiu Grêmio quatro ficou Três com vezes, né? 14.900 pontos. Agora é do sexto pra cima, que sobrou os 4 de São Paulo, o Flamengo e o Inter. Então tá, você falou. Vamos lá. Quem que é o. O sexto. O Santos. O Santos. Flamengo, Inter, os 4 de São O Paulo. Santos. Vou de Inter. De Inter. 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 Boa. Inter com 16.900 pontos. Quinto colocado. Flamengo, São Paulo, Palmeiras? Sobrou Flamengo. Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Quinto colocado, vou de Corinthians. Palmeiras. Vou de Com Corinthians. certeza. Palmeiras. Vou de Corinthians. Palmeiras. Rebaixaram 2 vezes. 3.000 pontos a menos. 21 mil. Mas os caras têm 12 brasileiros, né? E não tem Mundial, né? É onde faz a diferença. Aqui a gente tem um corintiano falando, não sou eu, hein, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês comentarem aqui nessa caixinha depois. Palmeiras tem Mundial? Nunca. Palmeiras E não terá. fez 21.400 pontos. Quem ganhou, ganhou. Top 5. Flamengo, São Paulo, Santos e Corinthians. Quem é o quarto? Corinthians. O Santos, velho. Corinthians. 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 22.900 pontos. Tô indo bem. Terceiro colocado, sobrou Flamengo, São Paulo e Santos. Flamengo. Flamengo. Com certeza. O Santos. O Flamengo. 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 Quem é o primeiro? Não, agora que é o segundo. Quem é o primeiro? Agora, se eu falar o segundo, já sabe quem é o primeiro. Já sabe quem é o primeiro. São Quem é Paulo. o primeiro? Santos ou São Paulo? São Paulo. A matemática não, Não mente. Me fala. Assim, né? Como o Santos caiu pra Série B. Eu perdeu os pontos, quero né? ouvir do corintiano. Quem é o maior Quem é time o do maior Brasil? time do Brasil? Mas eu tenho algo a dizer sobre isso, tá? Pode falar, pode falar. Fala, você tem que falar. Por essa conta aí, não tô nem falar, né? Porque o Santos caiu pra Série B, esse último aí. Eu vou te falar, se não 1.500 considerasse isso, também Menos não chegava. 1.500, menos 1.500. Se somasse mais 1.500, Não ia ter Não jeito. dá. Fala a pontuação aí pra gente. Santos, 27 mil pontos. Primeiro, São Paulo, 31.550. Imagina uns 15, não vou nem falar os 25, mas já 10 aninhos a mais. Só que agora eu vou fugir um pouco. É relativo. Eu entendo a conta, tem seu sentido, mas quando você fala qual é o maior clube do Brasil na história, você tá essa ideia da história para pegar esses valores, esses resultados, mas é tão estranho pensar como empresa. Fala que São Paulo é o maior clube do Brasil como empresa, igual. A gente está falando de uma empresa que teve bons resultados no passado, uma empresa como Coca-Cola, que teve grandes resultados, uma empresa como. Entende? Quando você fala que o São Paulo Futebol Clube é o maior clube do Brasil, com a formação. Exatamente. A É pegada igualzinho eu falar assim que a Coca-Cola é a fábrica que vende mais refrigerante no mundo. Mas você quis dizer o quê? Que o São Paulo ser o maior clube da história Olhando por conta do atual? Deixa eu explicar o meu ponto de vista de fato para depois vocês retrucarem. Pensando como empresa, a empresa não vive de resultados só no passado.
A empresa, ela vive com os resultados que estão tendo agora. Se a empresa não está indo bem Então, mas não agora... é empresa, né? A empresa não trabalha com paixão, né, cara? A empresa não trabalha com história. e a A empresa gente- ela trabalha com o número frio, né? É um ponto, mas assim, a empresa ela trabalha com o número frio, assim. E futebol, até um gancho que eu acho legal que muita gente, muito rival que argumenta isso, ele acaba caindo no próprio argumento. Vou dar um exemplo. Eu vou trazer aqui para os três rivais, tá? Ah, mas o São Paulo vive de passado. Disse o palmeirense que fica chorando um campeonato que ele disse é mundial de 51. Disse o santista, que vive até hoje falando de Pelé e de ter parado uma guerra. Diz o corintiano, que vive falando de uma freguesia do São Paulo da década de 90 e que dos últimos 23 jogos ganhou 3 da gente. Então todo mundo, na hora de puxar a sardinha pro seu lado, lembra do passado. Vou sair do São Paulo. Palmeirense discutindo com o Corinthians, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Futebol não nasceu em 90. É. Se o futebol não nasceu em 90, São Paulo é o maior clube do Brasil, velho. Mas você ainda fala de resultados. Mas o futebol ele é movido a isso, movido né? a resultados. Mas como instituição, acredito que uma empresa não pode parar nunca no tempo. Nenhuma empresa pode parar no tempo. Tô pensando como empresa, tá? Instituição como empresa. A empresa tem que estar sempre tendo bons resultados. A empresa tem que ter um passado bom, que deu bons resultados, ser muito lucrativa, mas ela tem que manter isso. E Mas hoje, você quer ver um o outro São ponto? Paulo... Mas caiu daí no é o ponto. que eu te falei assim, ó. A gente tá analisando a história. Exato. Porque todos os clubes passaram por um momento difícil. É o que eu ia falar. Se for assim, nenhum time é o maior do Brasil, porque todo time tem um hiato. O São Paulo tá tendo esse ato agora, de 10 anos. É. O Corinthians teve um ato de 23. 23. O Palmeiras teve um ato de 22. O Santos, a gente brincava, eu lembro que da década de 90, quando assim, década de... Viva do que eu quando Pelé. mais assistir futebol, Viva do Pelé. eu tinha meus amigos santistas que eu falava, virou maior de idade esse ano, 18 anos sem ganhar nada. Já pode votar. E usando como exemplo isso que você tá falando, como exemplo de gestão, Flamengo e Palmeiras hoje que estão na frente de tudo. O Palmeiras foi rebaixado faz 12 anos. Em 2013, ele foi Duas rebaixado. vezes, né? E aí, se você analisar aquela história de 2013... 2012. 2012, 2012. Se você analisar essa história de 2012, no ano de 2012, como você avaliaria o Palmeiras? E detalhe, Entendeu? Então, assim, quando Na a gente situação fala, que estava lá. Né? quando a gente fala da história, é de todo esse cenário. então Se a gente detalhe, falar- do de 14 que era pra ter caído também, Sim, não caiu o porque o Santos ajudou. Exato. O Santos ganhou lá do Vitória lá. E aí vai vir o palmeirense, não, mas se o Santos não faz o gol, o Palmeiras também não caía, porque com empate dava Palmeiras. E o Santos, que não pleiteava nada no campeonato, não podia ter dado aquela forcinha, deixar o Vitória fazer um gol, porque não mudava nada na história do Santos. Então o Santos ajudou O ele. grafite Ajudou. inventou de fazer... Exatamente o que o Grafite fez aí pra salvar um certo amigo, companheiro nosso aqui meu da amigo. bancada. Já que vocês citaram uma polêmica, eu vou citar a polêmica do rebaixamento tricolor no Paulista. E aí, o que vocês me explicam? O que fala na Federação Paulista? E o regulamento? Segundo o PVC, não caiu. Vou até mais regulamento. longe. Mas, que mas o ó? próprio Tele Santana reconheceu, Ah, então, né? mas assim, o próprio Casagrande reconheceu o rebaixamento de vocês em 81. Seria equivalente ao regulamento. Qual posição ficou o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2000? Ah, foi antepenúltimo. E por que não foi rebaixado? Porque não tinha rebaixamento. O São Paulo. O argumento é o mesmo. Era o caso da Copa. Era uma Copa João. Na verdade, era um campeonato brasileiro. O Era a Copa São João Paulo- Avelange, Paulo- né? Mas assim, ó, o argumento que a gente defende é o mesmo. Se E a- não tem rebaixamento, não tem rebaixamento. rebaixamento. E eu sempre trago 3 pontos aqui nessa discussão, acho bem legal. Era módulo amarelo, né? Primeiro, vamos lá. PVC, palmeirense assumido. Sim. Mauro Betting, palmeirense assumido. Celso Zelt, Corintiano. corintianaço cascudo de estádio. Os 3 têm 2 coisas em comum. Os 3 são historiadores do futebol e os 3 afirmam que o São Paulo não caiu. Por quê? O regulamento era esse. Se você puxar, não precisa nem ir longe. Wikipédia. Puxa lá. Paulista de 87. Puxa lá a lista de rebaixados. De 87 a 95 não tem lista de rebaixado. Por quê? Porque não caiu. A questão são 2. Primeiro, o Raí falou que caiu. O Raí falou que a gente caiu em 89. O campeonato que a gente supostamente teria caído foi 90. O jogador nem estava sabendo o que estava falando. Tele Santana. Tem 2 pontos que eu defendo dessa tese do Tele Santana da entrevista dele. Primeiro ponto que, para um cara que foi
renegado na seleção por não conseguir resultado. Olha pra ele a moral de falar: poxa, eu peguei um time rebaixado e fiz campeão do mundo. Só que a questão desse suposto rebaixamento do São Paulo, que se falava muito, era o quê? Primeiro, a mídia vendeu isso à época porque mídia vive não de informação, mídia vive de... Jornais, vendia muito jornal. Exato. E assim, O lance. a sensação moral era de um rebaixamento, porque em vez de disputar o módulo especial com os times grandes, você estava disputando o módulo com os times amarelo, interior. é. Só que quem foi campeão? O São Paulo caiu em Foi 90. campeão. Quem foi campeão em 91? O São Paulo. E aí é o ponto que eu trago assim. O campeonato que o São Paulo supostamente foi rebaixado, de 25 clubes, o São Paulo terminou em 15º. 10 rebaixado num paulista. Não existe, entende? Então esse é o ponto. A gente não tinha, naquela época, o acesso à informação que se tinha hoje. Era jornal e fim de papo. E jornal vendia o que queria. E a revista, cara? né? Exato. E eles vendiam o que queriam, né? É. Então, pautado no regulamento, Não tem. Pautado em resultados também, né? Vamos falar disso. A gente tá nessa sua avaliação, você pontuou resultados e chegou a essa conclusão. de toda a história. Por exemplo, se alguém perguntar pra mim quem é qual o maior clube do mundo? Real Madrid, Real Madrid. por conta de resultado. Uhum. Entendeu? A história é E o gigantesca. segundo, se não me engano, é o Milan, né? Mas Tem a gente- 7 Champions League, né? Mas a aí é gente vê- Champions, né? Aí é Não, e tem Champions. Mundial também, né? Sim, mas eu tô falando assim, mas aí você tá falando só de Champions e tem outros ali que tá muito próximo. O Inter de Tem um Milão, argumento. né? Agora o Real Madrid tem 15, Sim, velho. Eu Mais tenho que o um dobro argumento do aí pro Real segundo. Madrid. O São Paulo pegou o Real Madrid 4 vezes na história e meteu mais Foi de tapa. 4 nas 4 vezes, cara. Então, É que a gente não Foi no pode- Ramon de Carranza, né? Ramon de Carranza, que tem um time Tereza. aí que fica falando que ganhou do São Paulo 2-1 no Tereza Herrera e depois perdeu a final. Mas cada um comemora o que pode, né? Resumindo, a minha opinião sobre isso é que uma empresa ou uma instituição deve sempre manter uma regularidade. Ela não pode parar e ser bagunçada. Acredito que vocês concordem comigo que a gestão do nosso tricolor é uma gestão Não, a bagunçada. gestão é bagunçada, mas assim, a gente tá falando de futebol brasileiro. Toda a gestão é bagunçada, com raríssimas exceções. O Palmeiras, que agora tá tendo esse modelo de gestão, pergunta se você via palmeirense na rua na época como que era lá? O Tirone, É. o Beluso. Então, assim, é muito relativo. Por quê? Primeiro, mas resultado o tempo todo. Eu não sei que tem gente que me inventa que um campeonato que só 3 times ganham todo ano, que é o campeonato inglês, é mais disputado que o brasileiro. Não. Que você não consegue afirmar do início ao fim do campeonato quem que é o primeiro e quem que é o sexto. Não tô nem falando da tabela inteira, você não consegue definir os 6 primeiros. O Mirassol, cara, tá ali em sexto colocado. Né? Vai pegar, ver se um Nottingham Forest aparece ali, um Quem diria Wolverhampton. que o Cruzeiro seria o líder? Tudo bem que tem jogo a menos Exato. hoje, né? Na data que a gente tá Exato. falando tem jogo a mais do que o segundo colocado, mas seria o líder. O Em cima do que você brasileiro é falou, muito disputado. vou falar até pro Rafa, que ele comparou o futebol a uma empresa. Uhum. Por exemplo, eu acho que não confere, discordando a sua opinião, tá? Absurdo. Por quê? Se você pega no campeonato inglês, por exemplo, todos os times são equilibrados financeiramente, organizados e não chegam, entendeu? Tem time, inclusive, mais rico do que os que ganham. Sim, daqui Você- do Brasil. Exato. Pega o tipo, sei lá, vai, o Stoke City, não, que deve estar lá embaixo, acho que nem deve estar na Não, mas primeira. esse não. Wolverhampton, esse próprio Wolverhampton. Nottingham muito Forest, é organizado time de com qualquer- bilionário, muito cara. organizado com o Corinthians, cara, que é a divisa do Corinthians. Do Santos, do próprio São Paulo. Vem Mas, aqui, de vem qualquer aqui no forma, disputa a mas Série os B. caras não chegam. A pergunta foi sobre o time do Brasil. Aqui, ó, o tempo inocentou o Carlos Alberto, hein? O tempo inocentou o Carlos Alberto, quando ele falou que o Real Madrid chega aqui, não disputa a Série Série B. B. Exatamente. Mito! Não, de qualquer forma, a gente tá falando do Brasil. Não, sim, que tem mas- as suas estruturas, as suas... eu acredito que lá fora as regras do jogo é totalmente diferente do que as regras aqui do nosso Sim, país. tem punição, Não, e né? assim, cara, e futebol brasileiro, assim, mas o time ele é mal gerido. 99% dos times são mal geridos. Mas não sei o que, corrupção. Cara, então fecha a porta do Brasil, né? E questão de resultado, no Brasil, cara, tem pelo menos 13 times disputando o título. Então nunca vai ter um time com uma assertividade Uma disparidade, tão grande uma disparidade, o tempo né? todo, sabe? E é isso, cara. Eu acho que no Brasil, principalmente, essa comparação com empresa, ela fica um pouco difícil exatamente por isso, porque é muita gente concorrendo, né? É todo mundo mal gerido, né? O torcedor é a música da Marília Mendonça, né? Ninguém vai chorar sozinho, todo mundo vai sofrer, né?
E assim, principalmente, envolve paixão, cara. E quando envolve paixão, Muda o cenário, né? tanto o espectador quanto o gestor faz O muita exemplo besteira. claro disso, que o futebol brasileiro não é empresa, o exemplo mais claro disso hoje é o Corinthians, Sim. que vive uma realidade de medonha, no seguinte sentido. Se fosse uma empresa séria, não chegaria no ponto que está. Dessa zona, dessa bagunça de o presidente usar o cartão corporativo para comprar Remédio pra ereção. remédio É um para ereção. absurdo, cara. E Um monte o de cara coisa. precisou de E o 4 cara anos pra passar a bebedeira. Depois de pra- 4 anos, falou assim: ah, não, puta, eu comprei mesmo. Tava Você entendeu? bêbado. Então, assim, pô. Fora os escândalos. Uma última, eu prometo que é a última que eu vou falar, porque eu discordo um pouco da questão dos resultados, é que agora, como que vai ser as regras do Mundial? O Mundial agora mudou. Qual vai ser o valor para esse Mundial de 4 em 4 anos? Vai ter o Mundial do Libertadores? E os Mundiais que o Corinthians e o Palmeiras ganhou? Fica uma confusão na O que questão tá do ganho, tá resultado. Tá ganho, tá ganho. Tá na essa história. não substitui a outra competição. Sim. Essa Tá competição vendo? é mais uma competição. Vai continuar existindo o Mundial de Clubes. Só um adendo. Você falou o Mundial que quem ganhou o Palmeiras não ganhou, não. Então, mas diz Nunca que ganhou. ganhou. Não. Mas aí eu digo que eu tenho uma Ferrari. Não. Sabe por quê? Porque Eu antes. digo que eu tenho uma Ferrari. Por que não ganhou? Porque antes não tinha nem Champions League nem Libertadores. Então, quer dizer, o cara se auto-intitulou, sou campeão. Não existe. Não, Mas mas- peraí, não mas- entendi. Não tinha Champions League e o quê? E não tinha Libertadores. Ah, não, o campeonato, sim. Daí ele tá falando de 51. 51. Não, mas é porque eu queria só fazer uma relação aqui. Tá. Libertadores, pra ganhar o Mundial, precisava do quê? Não, peraí. Você quer que te pegou, hein? Não, eu tenho um argumento pra isso. Tá, tudo bem. Vocês hoje irão concordar com certeza. De quanto tempo que disputou o Mundial de Clubes, no caso o Kashima Antlers, que era convidado por ser o time japonês e não ganhava a Copa da Ásia? Ah, mas ele nunca vai chegar. Se chegasse, como Não, que mas faria? eu só- Não, agora mas sim, assim, eu ó, vou trazer o Mas ponto aqui. eu Entendeu? só, eu E só aí? fiz a relação que você falou Entendeu? assim, ó, o Palmeiras, como o Palmeiras não ganhou o campeonato mundial, se ele não ganhou Champions League e nem Não. Libertadores. Sabe o que Foi mais- não, foi a sua Sim, fala. sim. Aí eu só quis entender direitinho, ó, essa relação aí de Libertadores e Mundial. Sim, Só mas- isso. mas Sabe é o que totalmente o diferente, que né? mais pega no Mundial do Palmeiras? No suposto Mundial do Palmeiras? O mesmo campeonato que o Palmeiras ganhou, 51 o Palmeiras ganhou, 52 o Fluminense São ganhou, Paulo 53, agora não Corinthians, lembro, foi o não Corinthians. lembro na ordem, mas eu Não, lembro que o Corinthians foi Corinthians ganhou um, foi o 54. Bangu ganhou um, o São Paulo ganhou dois, e se eu não, agora, salvo engano, o Atlético Mineiro ganhou, teve mais um que ganhou. Só 2 times falam que é mundial, o Palmeiras e o Fluminense, que veio na aba na sequência. Eu falei, já que ele fala, eu também falo, né? Vai que dá certo pra todo Exato. mundo, né? E cai muito essa história do Mundial do Palmeiras com o suposto rebaixamento do São Paulo. Quem que vendeu como mundial? A mídia, porque falou, a gente tinha acabado de tomar uma taca no Maracanazo na Copa de 50. do Uruguai. Exato, aí teve esse campeonato aqui da Taça Rio. Nunca vi um mundial chamado Taça Rio, mas ok. Era Copa Rio, né? Copa Rio. Copa Rio. Aí chegou aqui, o Palmeiras ganhou de um time europeu que foi Foi do Benfica e do Só por ser no Juventus. Não, foi o time da Só por Itália. ser- Teve o Rio de Juventus, Janeiro. mas teve o foi o Benfica Juventus, também é. que ele disputou. Só por ser no Rio de Janeiro já é estranho. Exato, é assim, aí o que que acontece? Foi uma cutucada em você. Não, Aí o que acontece? Não, Aí o pessoal vem dizer, olha aqui, ó, tal, foi uma ressurreição do futebol brasileiro. É mídia vendendo, pá, mas assim, cara, a gente vê que é outra história, entendeu? O Mundial, de fato, ele começou quando teve Champions e Libertadores, né? Começou lá 60, atrás. 60 pra frente. Exato, né? Então é tanto que assim, hoje o palmeirense ele fica falando, tá vendo, de vocês é Intercontinental, porque ele sabe que o dele a FIFA não reconhece, porque não é de fato, né? É que assim, se falar intercontinental, até pode ter um pequeno argumento aí, por ser 2 continentes só, né? América Que e é os Europa. dois que resolvem no final da Sim, conta. não, Mas mas era- só que mas depois era- dos outros chegaram também os times da África, Chegou quando eliminou o todo mundo lá, Flamengo, cara. beleza, mas chegou Mas na é, final, mas, né? mas é o que a FIFA tinha naquele momento. Sim. Entendeu? Então, é assim, o que eu tô falando, sim. né? A gente, como São Paulino, vai falar assim, tá bom. Mas o do Corinthians Intercontinental, eu você tem algum, então? Não tem. Não. entendo. O do Corinthians eu entendo, por quê? Eu não questiono o do Corinthians exatamente por isso. Era o campeão nesse Mundial do Corinthians, o errado lá era o Vasco. E aí foi de novo ali onde o Palmeiras ali tomou uma entortada. E ele Por não quê? quis, o Palmeiras não quis, né? Não, O não é nem Palmeiras que ele abriu não mão. quis, não é nem que ele não quis. O que que acontece? Era para ser o campeão do país sede, que era o Corinthians, Nacional. e o campeão da Libertadores, que era o Palmeiras. Só que a FIFA quis fazer metade em São Paulo, metade no Rio. E não tinha sentido quem ia ficar no Rio ser o Palmeiras. Então o que que a FIFA fez? Virou pro Palmeiras e falou, ó,
Deixa o Vasco, que foi o campeão do ano anterior, disputar representando o Rio, e você joga o próximo. O problema é que o próximo nunca existiu. Quebrou a empresa, Só voltou né? em 2005. Quebrou a empresa, que a Exato, ISL, a exato. empresa da Suíça lá. O errado na história não era o Corinthians, era o Vasco, né? E o errado foi o juiz que deu aquele impedimento do Edmundo. Que nem E detalhe, né? Porque assim, era campeonato mundial de clubes. Sim. Especificado, não era Copa Rio. Sim, sim. Entendeu? Então. Exato, exato. E eu dou o exemplo do Kashima de novo, voltando naquele ponto. Depois de 2005 pra cá, o Kashima jogou sem ganhar o campeonato continental dele lá do Japão. Por ser Agora, campeão nacional do Japão. Eu respeito Entendeu? esse título aí porque a FIFA reconheceu, Sim. porém eu não concordo. Porque nunca mais foi feito. Ele foi feito Ele foi depois, feito mas de um depois. molde diferente de Diferente. novo, né? Então, e assim, pra mim, eu sou raiz, irmão. Pra você conquistar o mundo, você precisa atravessar a América. Sim, e o Corinthians fez isso, né? O Corinthians Depois. fez. Sim, tudo bem. Depois. Inclusive foi o último, né? Então, assim, eu respeito tá lá, Tinha até uma bandeira nessa mas, aí, né? mas não. Para conquistar o mundo precisa atravessar, não sei o quê. Pois é, serve pra muitos. O Corinthians atravessou e Serve pra quebrou Agora, paradigma, né? pra gente caminhar aqui pro fim, 2 pontos que eu acho legal a gente trazer. E vou trazer aqui também aqui para os espectadores aqui participarem. Primeiro ponto. Deixa aqui nos comentários, eu vou subir uma caixinha para vocês comentarem quem é o maior clube do Brasil. Eu vou colocar na caixinha os 5 maiores, o top 5 eu acho que é o suficiente para caber e vocês votam lá. Outro ponto que também acho que vai legal a gente subir essa discussão para a gente encerrar aqui. E vocês eu quero que participem também. Quem vai ser campeão brasileiro na opinião de vocês? Só o campeão brasileiro, pra gente ser rápido, e os 4 rebaixados. Quer começar? Posso começar. Agora eu peguei na O campeão brasileiro pra mim vai ser o Cruzeiro. Tá. Eu acho. E os 4 rebaixados, o Sport já tá rebaixado. Isso aí não tem escapatória, né? Santos, Santos rebaixado? com certeza. É torcida? Não, é o que eu É o acho. que ele tá enxergando. É o que eu tô né, enxergando. O Santos não tem perspectiva. O Neymar provavelmente vai se machucar, porque não vai aguentar essa temporada toda aí, com esse monte de viagem. E ele também não se cuida pra isso, né? O Santos joga só o brasileiro, né? Não, mesmo assim. O Santos tem um elenco limitadíssimo, né? Bom, Sport, Santos, Juventude. Deixa eu ver um outro aí. Acho que o Vitória. Vitória? Você, sem questionar, opinião. Campeão brasileiro pra mim vai ser o Flamengo. Os rebaixados pra mim será Sport, Juventude, Vitória. Sport, Juventude, Vitória. Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza. E você? Campeão. Polêmica, hein? Campeão vai ser o Flamengo, lógico, porque é o time que tá. Você é flamenguista? O Flamengo foi roubado. Bandeirinha. Bandeirinha. É terceirizado, O né? Flamengo foi roubado no Mundial. Vocês viram aquele gol? Não. Aquele pênalti, gente. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. E Campeão vamos lá, brasileiro. campeão Flamengo, os rebaixados serão Santos, Juventude, Fortaleza e mais um. É isso aí. Sport, Não, o que Sport provavelmente já tá lá. O Sport tá rebaixado. O Sport já tá Cara, rebaixado. eu vou ser polêmico e vou arrumar uma briga com o meu chefe, cara. Putz, posso fazer uma troca aqui? Desculpa interromper. Cancela o Fortaleza pro Vasco. Vasco. Tem chance também. Eu acho perigoso mais- eu também. acho mais propício coerente, do mais Fortaleza coerente. mesmo. Né? Pra mim, o campeão brasileiro vai ser o Palmeiras. Eu acho que vai ser o Palmeiras, cara. O Palmeiras começou de novo o pacto do Abel ali, começou o time a engrenar, ganhar aqueles 1-0, Amarrado. 0 E eu acho que vai dar Palmeiras, campeão brasileiro, os 4 rebaixados. Sport já foi, Juventude pra mim já foi, e os outros 2. Eu acho que cai o Vitória. E desculpa, Felipe, mas eu acho que cai o Grêmio, cara. A não ser que o Grêmio mude a chave, esse time do Grêmio tá dureza de assistir, cara. Ele dificultou com o Palmeiras ontem, porque eu não vi o jogo, né? Ah, mas assim, dificulta e perde no fim das Não contas. tem Jogamos jeito, como nunca, perdemos como sempre. Como sempre, né? Ô, Fabião, só lembrando aqui, e aproveitar que tá quentinha a notícia, o Flamengo tem 2 jogos a menos, com 1 ponto de diferença do Cruzeiro, tá contratando pra caramba, e tá, pelo que a gente leu,
tá quase certa a contratação Do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Do Gabriel Nossa, Jesus. É, eu acabei de ver agora aqui no O Palmeiras no também tá com 2 Metrópolis. jogos a menos, né? Tá. É. O Fluminense também, né? Vixe, mas... É, não, mas o Fluminense aí. O Fluminense não, acho que não chega a lugar nenhum, não. Deixa aí pra gente também a opinião de vocês. Campeão brasileiro e os 4 rebaixados. Alguma consideração final aí, senhores? Não, só agradecer. Degrau Esportes, tamo junto. Que o Flamengo Res- foi roubado no Mundial. Galera, obrigado aí pela presença aí de vocês, por essa audiência. Segue aí a gente, compartilha, clica no sininho, não perde um episódio. Carlão, obrigado pela presença, viu? Com convidar, eu estarei de novo aí pra desenrolar uma resenha legal. Fechado. como a de hoje, né? Legal Esportes, tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Ah, é.